Vamos lá, estamos gravando já, né, nossa terceira aula, que é uma aula assíncrona, né? Então, olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você está assistindo, né? Já que essa é uma aula assíncrona, que você pode assistir no momento e horário que você quiser. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula do curso Divulgue Ciência, que é uma aula assíncrona, né? E a nossa aula de hoje é uma aula bem curtinha, porém muito interessante. Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro e a temática da aula de hoje é pseudociência e fake news. Mas vamos começar aqui primeiro conversando sobre a pseudociência. Então, vamos lá, você que está aí me assistindo, eu quero saber de você. Você sabe o que é pseudociência? Já ouviu falar esse termo pseudociência? Sim ou não? Provavelmente você já ouviu falar, mas não sabe o que significa, né? Então vamos lá, vamos desvendar e entender o que significa pseudociência. O termo pseudociência significa, né? O prefixo pseudo, ele significa literalmente falso, ou seja, aquilo que não é verdadeiro, um mito, uma falácia, né? Então, a pseudociência seria uma ciência falsa, ou seja, se trata de um conjunto de teorias, de métodos e afirmações que têm uma aparência científica, mas que partem de premissas falsas, ou seja, que não é verdadeiramente ciência, que não utilizou métodos de pesquisa para que fosse comprovado como verdadeiro, como científico, tá? Então, basicamente, a pseudociência é toda e qualquer prática ou crença que afirma ser verdadeira e científica, mas que são incompatíveis com o método científico, certo? Ou seja, que não seguem os procedimentos super rigorosos que a ciência exige antes de considerar qualquer coisa como sendo um fato, tá? Então é importante se atentar à parte de que afirma ser verdadeira e científica. Então, assim, a pseudociência, ela afirma ser verdadeira, ela afirma ser científica, porém ela não é verdadeira, ela se trata de uma falácia, algo falso. Por quê? Vamos entender o que é o método científico. Por exemplo, as teorias que a gente tem hoje, as teorias e leis, lei da gravidade. Como é que foi formulada a lei da gravidade? Por que é que eu sei que a lei da gravidade realmente existe? Por que é que eu sei que ela é verdadeira? Porque primeiro houve uma observação de fatos, depois disso lançou-se uma hipótese da lei da gravidade, depois essas hipóteses elas foram testadas, ou seja, passaram por procedimentos científicos, procedimentos confiáveis e foram verificadas como verdadeira. E só depois disso é que se formulou uma lei. Ou seja, a lei da gravidade existe, ela é uma verdade, é verídica, porque houve todo um protocolo científico que ela passou para ser aprovada e ter a sua comprovação como algo verdadeiro. E aquilo que é pseudocientífico não passa pelo processo de testar a hipótese, ou seja, não passa pelo processo de você fazer experimentação para comprovar que é verdadeiro. É basicamente você observar uma coisa e dizer que aquela coisa é o que é porque você está dizendo e porque você acha, é muito baseado no achismo. Por exemplo, se eu disser, olha, o céu é azul. Tá, mas por que o céu é azul? Me prove que o céu é azul. Aí você vai e diz, não, o céu é azul porque eu estou vendo azul e é isso mesmo. Mas será que o céu é verdadeiramente azul? Você não sabe, você não fez testes, experimentos para provar que o céu realmente é azul. Entende? Então, essa é a diferença entre a ciência verdadeira e a pseudociência. A ciência verdadeira tem a etapa de observação, hipótese, teste da hipótese, para enfim chegar na lei, ter sido provado o fato como verdadeiro. Enquanto que a pseudociência, ela pula a etapa de experimentação, muito baseada, então, no achismo. E agora, vamos ver aqui, né, alguns exemplos de pseudociências, ou seja, de práticas, né, de
algumas coisas que as pessoas fazem, acreditam e dizem ser verídicas, mas que não existe nenhuma comprovação de que é verdade. Vamos ver. Intuição. Você dizer que está tendo intuição de alguma coisa, não existe comprovação científica de que isso é verdadeiro, de que isso realmente acontece. Astrologia. Cuidado, tá? Não vamos confundir astronomia com astrologia, são coisas diferentes. A astronomia é o estudo dos astros, do Sol, da Lua, dos planetas, né? Da galáxia, das estrelas. Já a astrologia seria o quê? Seria o estudo dos signos. Então, esse negócio de, eu sou do signo de peixe, eu sou do signo de câncer, de capricórnio, de não sei o que lá, e eu sou estressada porque a minha personalidade é do signo tal, eu sou do signo tal e por isso eu sou demente, e por isso eu sou emotivo. Enfim, nada disso é comprovado cientificamente como verdadeiro, tá? Triângulo das Bermudas. Não sei se vocês já ouviram falar. O que é o Triângulo das Bermudas? O Triângulo das Bermudas é basicamente um local, né? Como é que eu posso dizer? Um espaço, um pequeno local que existe aí em alguma região do mundo que tem o nome de Triângulo das Bermudas e é tido, uma área de oceano e é dito como um local amaldiçoado, né? As pessoas dizem que diversos aviões sumiram quando estavam passando por esse local, que diversos navios naufragaram e desapareceram nesse local, mas tudo isso são falácias. Não existe comprovação de que há coisas estranhas acontecendo no Triângulo das Bermudas. A acupuntura, o que seria acupuntura? É aquela técnica, aquela prática de você enfiar agulhas no corpo, onde dizem que existem pontos específicos do seu corpo que quando você enfia agulha, vai lhe dar uma melhor qualidade de vida, quando se percebe que a pessoa sente alguma dor no corpo que tem a ver com alguma dor emocional, aí fazem o tratamento com essas agulhas e dizem que a pessoa é curada. Isso tudo também é uma falácia, questão de medicina alternativa, né, medicina chinesa, numerologia, reiki, coach quântico, feng shui, homeopatia, ufologia. Se vocês tiverem dúvida, tá, sobre esses outros aqui, vocês podem dar uma pesquisadinha depois. Não vou falar sobre tudo, que é para essa aula não ficar tão extensa, tá? Mas, enfim, são apenas exemplos aqui do que seriam pseudociência, só para vocês fixarem melhor esse conceito. Quais são os perigos, então, da pseudociência, gente? Por que é perigoso eu acreditar em algo que não é uma verdade científica? Por exemplo, essa questão aí da acupuntura mesmo, vamos supor, tá? Vamos trazer aí como exemplo. Qual é o perigo de eu acreditar nessa pseudociência? Como já foi dito, né? Como já foi discutido, a pseudociência, ela é algo que provavelmente é falso, é uma falácia, né? Porque não houve experimentação para comprovar de que aquele fato é um fato, de que aquilo é verídico. Então, por exemplo, se eu acredito na acupuntura com todo o meu ser, com toda a minha certeza, eu aposto minha existência que a acupuntura vai funcionar se eu tiver com uma dor em tal parte do meu corpo. Aí eu vou, gasto uma fortuna fazendo sessões de acupuntura. Chega no final do procedimento e eu percebo que não mudou absolutamente nada na minha vida, que eu continuo sentindo aquela mesma dor. Eu só fiz o quê? Perder o meu tempo, perder o meu dinheiro, por ter acesso à informação errada, tá? Então, esse é um exemplo de vários, tá? Então, a gente precisa ter cuidado com a pseudociência, porque muitas vezes ela pode pôr, sim, em risco a nossa saúde, pode fazer com que a gente gaste o nosso tempo, gaste o nosso dinheiro, faz até com que a gente possa compartilhar outras pessoas. Então, é perigoso a gente estar divulgando pseudociência e acreditando em falácias. Então, a gente precisa aí ter bastante cuidado. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre pseudociência, vamos entender o que são fake news. Então, vamos lá. O que são fake news? O próprio nome já diz, né? São notícias falsas, notícias fakes, notícias inventadas. E quais são os perigos das fake news? Muitas vezes, né, você vê no fake news, você vai ter o acesso a uma informação errada e pode
não só acreditar, como também compartilhar com outras pessoas notícias falsas. Então, aí, isso é um perigo extremamente grande, né? Você está compartilhando notícias falsas, inclusive, as fake news são crime, tá? A gente vê, por exemplo, em época de eleição, é uma fake news circulando para todos os lados, entre todos os partidos, e isso é algo muito perigoso. Muitas vezes as pessoas compartilham fake news para poder ter uma vantagem às custas da ingenuidade, às custas da desinformação de pessoas que têm menos conhecimento, de pessoas que pesquisam menos, que leem menos, tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nas redes sociais. E aqui nós temos alguns exemplos de fake news. Por exemplo, aqui nós temos: se você perceber que a fruta contém uma cor vermelha normal, não coma. Muitas frutas estão infectadas com o vírus HIV, né? Com o vírus da AIDS. Isso aqui estava circulando há um bom tempo, né? Há um tempinho atrás, nas redes sociais, e eu lembro muita gente compartilhando: cuidado, não compre mais fruta na feira, porque as frutas estão vindo avermelhada com o vírus do HIV e não sei o quê. Tá, mas isso era verdade? Isso não era verdade. Foi feito um levantamento, foi feita uma pesquisa e isso não tem nada a ver com nada. A questão do avermelhamento da fruta é apenas o processo de estrago, né? Ela está se deteriorando. A fruta está se estragando. Então é isso, não é vírus do HIV. Mas as pessoas estavam compartilhando que era o vírus do HIV, estavam, de certa forma, querendo plantar aí desespero na população. Aqui ao lado nós temos outra coisa. Aqui, ó. Urgente, vacina contra o HPV pode causar mudança de gênero sexual, afirma um especialista. Gente, isso é a maior besteira que eu já li na minha vida. Como a vacina vai fazer mudança de gênero numa pessoa, né? E, recentemente, nós também vimos diversas fake news com base nas vacinas contra a Covid-19, né? Então, assim, sempre que tem alguma coisa em alta, época de eleição, época de tomar vacina, uma pandemia que surge, sempre vem muito acompanhado de diversas fake news. Então, a gente precisa filtrar muito quais são os sites, quais são os jornais, né? Os repórteres que realmente são confiáveis, que realmente vale a pena a gente ler, né? Para a gente não ficar lendo besteira por aí. E quais são os principais locais de circulação das fake news, né? Os principais locais de circulação são grupos de WhatsApp, sites aleatórios, sites sem confiança nenhuma, né? Aleatórios aí do Google, e redes sociais de modo geral, Facebook, Instagram, porque é que são os principais meios onde as pessoas buscam vítimas para estar compartilhando notícias falsas, né? Fake news. Porque eles sabem que nas redes existem muitas pessoas que compartilham coisas movidas pela emoção do momento e que simplesmente têm preguiça de ler a notícia completa, que têm preguiça de pesquisar para saber se aquela informação que ela leu é realmente verdade e compartilham as coisas no impulso. Então, as redes sociais, os grupos do WhatsApp, o Instagram, são fontes onde se tem alvos muito fácil, sabe? Pessoas mais idosas que acreditam em tudo que vê, ou então pessoas novas demais, muito ingênuas, que acreditam em tudo que leem e acabam compartilhando sem antes fazer uma leitura completa, sem antes fazer uma pesquisa e acabam compartilhando notícias falsas. E já lembro novamente aqui que fake news, né? Novamente, repito aqui, fake news é crime, então não divulgue, não compartilhe fake news nem pseudociências. Antes de compartilhar qualquer coisa, busque fontes verídicas, fontes confiáveis, leia, pesquise, para você não ficar compartilhando coisas erradas, né? Coisas equivocadas. Agora, né, após esse pequeno momento dessa nossa aula sobre pseudociência, que foi uma aula bem tranquila, eu quero saber se você que assistiu essa aula tem alguma dúvida sobre o assunto de hoje. Se você tiver qualquer dúvida, você pode falar comigo, Roberta, ou com a residente Elisa. Se você conseguiu entender tudo, então tá tudo jóia. E obrigada por ter assistido essa aula até aqui.
e nós aguardamos de você na aula final do nosso minicurso.